Mas vamos ver então. É por isso que você não parou de ir ao cinema. Inclusive, o último filme que eu vi no cinema é muito bom, Trolls 3. The movies of that. You're now making movies for 16-year-olds and China. We are all going to be in jeopardy of being replaced. Aí não, né? Aí Ai, sempre foi caralho. pros adolescentes. Sempre. Mas agora é pra China também. Porque na China só tem chineses, não tem adolescente, jovem, adulto. Não. É chineses. É tudo igual? É, tudo igual, é tudo igual. Replaced by machines and Passou big bem. business. Who cares more about Wall Street than you and your family? Este vídeo é sobre bons filmes, e os filmes que marcaram gerações. E como hoje vivemos uma crise criativa, talvez a maior da história, causada mais pelo sim do que pelo não. Ah, já tô triste. Tô jogando 30 segundos do seu vídeo, desculpa, Jonadir. Mas Esse esse tipo negócio de de, crisinha esse tipo de conversa de, porra, bom, antigamente era bom, agora a gente tá com problema. É pra caminhos muito ruins. Pô, nunca se fez tanto filme, né? Tem tanto Não. jogo. Hoje em dia, o cinema meio que perdeu quanto negócio, né? Tipo, essa capilaridade toda que ele tinha, né? Hoje em dia tem tanto lugar pra assistir filme, né? Se a gente tá falando especificamente de filme blockbuster, talvez vá lá, porque por causa do filme de herói, mas também. Isso já Filme tem 20 blockbuster. anos isso já, inclusive. E quando que o filme blockbuster foi um exemplo da. Nossa, quantos filmes diferentes. Não foi na década de 80, nem na de 90. Mas ele tá falando especificamente de cinema, não streaming? Sim, mas você não pode falar de cinema se você não falar de streaming, porque tem uma ligação forte das pessoas não estarem indo ao cinema. Porque tem outras formas de consumir o mesmo tipo de. Entendeu? Tem uma ligação muito forte entre essas duas coisas. Não tem como. Enfim. Uma crise que está moldando a nossa cultura. E neste vídeo você vai entender o que o presidente americano Joe Biden, a China e o jogo Uno têm a ver com essa história. Mas primeiro, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar para 1986, um ano com alguns dos maiores desastres da história, como a explosão do reator nuclear em Chernobyl, a explosão do ônibus espacial Challenger e, no Brasil, a estreia do show da Xuxa. Nesse mesmo ano, Steve Jobs comprou a Pixar Animation Studio por 10 milhões de dólares. Ele a venderia para a Disney em 2006 por mais de 7 bilhões. Mas antes, ele faria história com alguns dos melhores filmes de animação já produzidos. Quando a Pixar começou a produzir o seu primeiro filme... O Steve Jobs nem metia a mão na Pixar, pelo amor de Deus. Daí foi o que ele comprou e ele virou o dono e depois ele vendeu. Ele tá falando de valuation. Valuation. Que é valuation. Filme, na era Steve Jobs, eles tiveram que descobrir como que eles poderiam se destacar no mundo da animação, sendo que a Disney já dominava esse mercado. E então, eles criaram algumas regras. A Disney também tinha algumas regras. Compara só esses dois conjuntos de regras, da Disney e da Pixar. As regras da Disney para fazer uma animação eram muito simples. Regra número 1. Todo filme precisa ter música. E aqui eu não tô falando de ter trilha sonora. Eu tô falando de que os personagens precisam cantar. Regra número 2. Precisa ter o momento eu quero. O momento eu quero é aquele momento de descoberta em que o personagem finalmente percebe o que ele quer da sua vida, qual é o propósito da sua existência. Regra número 3. Obrigado pelo plus 15 meses, tamo junto. Precisa ter o vilarejo feliz. Regra número 4. Precisa ter uma história de amor. E regra número 5, precisa ter um vilão. Ok, se você for olhar para gigantesca maioria, talvez 98, 99% dos filmes da Disney seguem exatamente essas 5 regras. Porém, dá uma olhada em quais eram as regras da Pixar para fazer seu primeiro filme na era do Steve Jobs. Regra número 1, não pode ter música. Regra número 2, não pode ter o momento eu quero. Regra número 3, não pode ter o vilarejo feliz. Regra número 4, não pode ter uma história de amor. Regra número 5, não pode ter um vilão. Basicamente, o que a Pixar fez foi olhar o que a Disney estava fazendo e fazer completamente diferente, o que parece contra-intuitivo, afinal... O primeiro filme deles é Vida de Inseto. Tem um vilão, tem uma história de amor, que tem um momento eu quero, que tem um vilarejo feliz. Não, calma aí, vamos lá.
Ele pode estar querendo dizer que não tem um vilão Disney. E vilão sempre tem, né? Mas o que é um vilão Disney? Um vilão queerbaiting? Ah, pensa na Branca de Neve. É Pensa que o vilão do. Porra, o vilão do Vida de Inseto é os gafanhotos, porra. Uhum. É muito vilão também. Caraca, falando em vilão, Snook, tu vai tirar o. Vai tirar o cabo aqui, cara. Incríveis. Mas Tem ele vilão, já tá muito era na assim. frente, gente. Tá falando de. Mesmo o segundo filme deles, que é o Toy Story, tem um vilão que é o moleque do mal lá. É o moleque do mal. Só que, tipo, ele é. É que a história. Assim, tentando pensar nessas regras, a história não anda por causa do vilão, tá ligado? Tipo, não é ele fazendo coisa, é só um. Ele é um vilão de um momento, né? Não é o vilão da história, assim, toda, né? O moleque. Ele quase não aparece, ele aparece lá no finalzinho só. E. Enfim, ele é mais uma. Ele é mais um vilão barreira do que um vilão da história, né? Mais um obstáculo, obrigado, essa palavra que eu tava querendo. É, enfim, eu não sei. Porque se a gente estivesse falando da Disney dos anos 60, 70, até vai, mas essa época já é 90, eles já estão fazendo Mulan, já estão fazendo o próprio Hércules, que já tem uns vilões mais diferentes, assim. Já não é mais a estrutura clássica da Disney. Então não sei. Não sei. O que a Disney estava fazendo estava dando sucesso, a maior produtora de filmes de animação do mundo. Porém, o que a Pixar notou ao criar o seu icônico filme Toy Story é que eles não precisavam fazer igual. Inclusive o Tom Hanks, quando foi convidado a participar do filme, ele já perguntou com cara de desgosto: eu vou ter que cantar nesse filme? E foi esse o primeiro start dos produtores de: não, vamos fazer diferente, você não precisa cantar. Então, fazer diferente foi o resultado, mas não apenas isso. Foi utilizar regras negativas ao invés de regras positivas. Isso faz muita diferença. Peraí, Jurandir, o que é uma regra positiva e uma regra negativa? Simples, regras positivas dizem o que você deve fazer e regras negativas dizem o que você não deve fazer. E desde tempos remotos, as religiões mais antigas codificaram a maior parte de suas leis no formato de regras negativas. E apesar de muitos verem isso como uma forma de limitação da vida, na verdade, ela abre muito mais possibilidade do que se fossem regras positivas. Quando, por exemplo, nos 10 mandamentos diz não roubarás, ele está te dizendo que você pode ganhar dinheiro de várias formas diferentes. Simplesmente não roube. Então, as regras negativas. Desculpa, amigo, não é isso não, mas beleza. Que salto. Não é isso não, mas beleza. Elas aumentam muito mais a criatividade. Quer ver um exemplo muito interessante? Digamos assim, que amanhã seja o meu aniversário. Eu chego pra você e falo assim: olha, amanhã é meu aniversário. Eu quero que você me dê um presente. Só pode ser meia, tá? Eu quero só meia. Só tô aceitando meia de presente. Não me dá mais nada, só me dá meia. Só quero meia, tudo bem? Meia. Aí você vai me dar o quê? Meia. Você não tem outra opção. Eu já limitei suas possibilidades. Essa é uma regra positiva. Eu disse pra você o que fazer, mas se torna muito mais negativo porque quebra totalmente a possibilidade de qualquer tipo de criatividade. Agora, vamos inverter o cenário. Digamos que eu diga pra você assim: amanhã é meu aniversário. Você pode me dar qualquer coisa no mundo, menos meia. Isso é muito melhor, facilitou muito a vida. Você pode dar uma pedra, você pode ir ali pegar um pedregulho, embalar, entregar. Isso eu falei que pode ser qualquer coisa no mundo, menos meia. Eu não falei menos pedra, menos meia. Então você pode dar qualquer coisa, então a sua criatividade... Mas esse exemplo é muito ruim, cara. Não tem nada a ver com... É muito diferente o escopo. Pô, muito difícil. Essa aqui é foda, porque essa é uma falsa equivalência, tá ligado? Sim, sim. Ele tá pegando uma regra que foi estabelecida pra uma convivência social existir entre as pessoas e tá usando, tipo, uma coisa supérflua no lugar e tá, tipo, falando que, nossa, um abre muito possibilidade e o outro fecha. Sim. Como Não... se os filmes da Pixar pudessem ser qualquer coisa. Eles não tivessem uma estrutura bem fechadinha desde o começo. E eu acho assim, tem uma questão que também ela é muito importante, que é o seguinte:
Se o Steve Jobs, ele foi... Aí não tô falando... O cara falando certo tá errado, tá, gente? Mas se o Steve Jobs, ele olhou para as regras que existiam no filme da Disney e disse não pra tudo, tá meio ele tá de certa forma, aí pensando em arte, ele tá de certa forma dizendo que são esses caras que controlam a indústria. A gente quer fazer um produto exatamente o contrário do que eles estão fazendo. Uhum. Mas, obviamente, todo mundo que tá ali trabalhando foi influenciado pela Disney, né? Então, meio que é pra dizer que eu quero contar uma história que ela seja distante dessa. Sim. Mas ela, mesmo assim, esteticamente, muita coisa parecida. Porque, pô, beleza, tem o jeito de contar a história, beleza, tem uma forma... Seria uma forma muito diferente, porque as pessoas já estavam, sei lá, naquela época, sei lá, 50 anos já. Os filmes da Branca de Neve dos anos 30, né? Um bagulho assim. 40 por aí. 40, então, já tá lá uns, 50 anos já com um certo estilo, e vem um negócio muito diferente, e aí meio que quebra com um costume que as crianças tinham, alguma coisa do tipo, né? Só que o que tá acontecendo é uma quebra de fórmula, porque já existia uma fórmula. Então, Uhum. tipo, não é uma questão de dar mais liberdade ou dar menos liberdade. É fazer um produto novo. Eu acho que a questão do... Pensando no que o Steve Jobs estaria pensando quando ele falou isso, não foi tipo para te dar mais liberdade. Eu entendo que existe o produto fechado de uma empresa fazendo produto fechado. E eu falo para você, eu quero qualquer produto, menos esse aqui. E aí dá uma falsa impressão de que eu posso fazer qualquer coisa com agora, então eu tenho mais liberdade. Mas não necessariamente, porque você está querendo dizer que você está indo contra um produto que funciona, que historicamente funciona. E você criar algo, tipo, muito diferente para atender o mesmo público, não é uma coisa tão simples de fazer. Não é só colocar não, e aí beleza, agora tipo, agora te tá... Fica mais difícil, porque você tá tão acostumado com aquele estilo, e as pessoas cresceram, as pessoas que estão fazendo também foram ensinadas daquela forma, foram doutrinadas, entre muitas aspas, no sentido de que elas viram muitas vezes isso acontecer, que é difícil, não é tipo, nossa, ficou... Agora o não abre mais possibilidade, entendeu? Não sei se eu concordo muito com isso. Talvez. Assim, no ponto de vista bonito pra contar história pra vender livro, eu acho muito bonito. Mas eu acho que Sim. no ponto de vista... do ponto de vista prático, eu acho muito difícil. Porque geralmente quando você quer fazer alguma coisa, você melhora aquela coisa que foi feita. Não tenta fazer completamente diferente daquilo, sabe? Bom, enfim, eu já Então você falei, vai ficar né? reinventando a roda, né? Eu não acho que são tão díspares assim os filmes da Pixar dos filmes da Disney da época dos anos 90. Não acho. Acho Fora que é mais não ter lance musical, da que de fato música, não tem. Uhum. Mas as outras coisas não diferem tanto assim. O tipo de história que tá contando não difere tanto assim. Sem entrar no mérito de, mas é uma boa história ou não. Sim, Não é sim. isso. Tipo, em questão de estrutura, eles são bem parecidos. Porque a fórmula da Disney clássica desgastou antes da Pixar sair, tanto que eles tiveram que Nos voltar 80 é cheio de nos anos fracasso, né? 90. Sim. Uhum. Pois é. Gera uma coisa de estúdio dentro da própria Disney, né? Já, sim. Pois é. Fica muito maior. Regras negativas são muito melhores para desenvolver a criatividade. O problema é que hoje a gente vive um momento em Hollywood onde você tem muito mais regras positivas do que negativas. As regras negativas Cara, eu tô entendendo qual que é o ponto dele. Eu acho que ele já se repetiu, Eu eu acho que ele vai chegar. levar isso até o final do vídeo, né? Uhum. Mas é que acontece em Hollywood, acontece muita coisa, velho. O cara sabe muito mais que eu, é foda falar essas coisas, mas tá acontecendo muita coisa, mas teve uma parada, tem a empresa que basicamente controla o showbiz, né? Que é a porra da Disney, e nos últimos quase 20 anos eles conseguiram controlar todo o cinema porque eles têm muito dinheiro. Então, foram poucos filmes que tiveram a possibilidade de aparecer no cinema, né? Sim.
independente de se é bom, se é ruim, tem um cara que, porra, monopoliza, né? Era bizarro, não tinha outro. Quantos anos a gente ficou só com o filme da Marvel na porra do cinema? Basicamente. A gente mal lembra dos outros filmes. Era bizarro. Porra, era Marvel. No shopping da vida, né? Às vezes um 007, muito raramente. Às vezes um Missão Impossível. Às vezes um Velozes e Furiosos. Acabou. E o filme da DC. Que é a coisa. Que é, inclusive, um bom contra-exemplo, porque a DC tentou muito. E se a gente fizer o contrário da Marvel? Temos aí Zack Splinter. É, verdade. Não vamos fazer tanta piadinha, não vamos fazer tal coisa, não vamos fazer um universo tão compartilhado. Eles tentaram tudo isso, né? Tentaram, sim. Fazem com que você seja muito mais criativo. Não é à toa que no período da ditadura no Brasil, nós tivemos grandes músicas que foram feitas e também em outros lugares do mundo isso aconteceu, porque justamente quando você não pode fazer algo, você tem que buscar outras vias para conseguir fazer aquela mesma coisa, entregar a sua... Eu entendi, aquele papo de sempre, na escassez você tem que se virar melhor, mas eu acho que parte de um ponto que não é a mesma, sei lá, velho. Mensagem. Mas para você ter uma noção mais clara de como isso está impactando a criatividade hoje em dia e de como os filmes de hoje eles já não são mais tão bons como os de antigamente, de forma geral eu sei que existem exceções, já vou falar sobre elas, e também não tem mais tanta variedade como antigamente, eu separei uma lista com alguns filmes e eu quero que você tente descobrir o que é que todos eles têm em comum. Aliens, O Resgate, Top Gun, Platoon, Conta Comigo, Curtindo a Vida Doidado, Veludo Azul, O Castelo no Céu, O Nome da Rosa e todos esses outros filmes. E aí, o que é que todos esses filmes têm em comum? Apenas uma coisa. Todos eles foram lançados no glorioso ano de 1986. A gente está falando de uma grande variedade. Você tem drama, ação, suspense, animação, comédia. Pô, se eu puxar agora, eu pego um filme de cada um desses gêneros. Desse ano. Que saiu esse ano. Sim. Eu não vou entrar no animação como um gênero. Não, de novo, não. Você pode fazer essa lista com todo ano. Pegar um filme do Japão conta? Ah, passou no cinema. Inclusive, esse ano passaram vários filmes de anime no cinema, né? Passaram. Só não passou o Miyazaki. Canais. Ainda, né? Vai passar algum momento, né? Se ele for indicado ao Oscar, eu imagino. Senão, eu acho que não. Sim, Chico, pelo amor de Deus, eu tô falando do cinema. Porra, aqui, ó. Eu abri aqui, ó, o cinema. Aqui, ó, olha só. Eu estou com a lista do cinema onde, perto da minha casa, tem o Wonka, que é o quê? Uma comédia. Tem Feriado Sangrento, que é um terror. Tem o Sequestro do Voo 375, que é uma história, sei lá, real, sei lá, que porra é. Tem o Hunger Games, que é uma aventura, sei lá, porra. Tem o Napoleão, que eu não sei o que é, no musical, sei lá, que porra é o Napoleão. É drama. É drama. Tem As Aventuras de Poliana, que é um filme brasileiro, que eu acho que o Sequestro do 375 também é, se eu não tenho... Também, sim. Então, tem o Jogo da Invocação, que é outro filme de terror. Tipo, isso é nessa semana. Eu vou falar... Eu faço uma lista no Letterboxd com tudo que eu vi do ano, no ano. Então eu vou te falar tudo que eu vi no cinema esse ano, tá? Eu vi... É que aparece o nome em inglês, peraí. Eu vi o Morte em Veneza, que é um suspense terror adaptando a Gata Triste. Eu vi o Evil Dead novo. Eu vi Missão Impossível. Eu vi Dungeons and Dragons. Eu vi o filme do Mario. Eu vi Suzumi. Eu vi Barbie. Eu vi Asteroid City. Eu vi Cavaleiro do Zodíaco. Eu vi Oppenheimer. Eu vi Slandunk, o filme do Slandunk. Eu vi o filme do Scorsese, o Assassinos da Ilha das Flores. Eu vi o Retratos Fantasmas. Eu vi John Wick, episódio 4. Que são filmes muito diferentes. Todos eles passaram no cinema. Esse ano. Eu não fui no cinema todas as vezes que eu queria. É verdade, o Guerreiro também é um filme grande. Sim. É que assim, você pegar um filme de um ano específico dos anos 80, obviamente eles vão ter uma impressão de muito mais importância, porra. Porque eles foram lançados há muito tempo, eles já passaram pelo aquele negócio da validação do tempo. Então, tipo, se você jogar assim, você sempre
Na minha cidade, se eu passar metade desses, aí já é outra discussão, Chico. Aí já é outra discussão. Aí é distribuição. Aí já é outro problema. Se você mora que nem eu, que não moro... Eu não moro no centro do Rio de Janeiro, onde tem os cinemas que passam outras coisas, você vai ficar refém, como provavelmente 90% da população do Brasil, que é refém do filme de cinema. E aí o filme de cinema é muito restrito. Mas o fato é que ele falou dos filmes do ano foda, e o Guerreiro citou mais filmes até do que ele falou, que foram filmes que muita gente comentou durante o ano. Média. Mas você pode estar dizendo, Jurandir, isso daí foi um ano de sorte, não era sempre assim. Dá uma olhada então no ano anterior. De Volta para o Futuro, Clube dos Cinco, Os Goonies, Rock 4, Mad Max, Os Sete Suspeitos, A Cor Púrpura e todos esses outros. E era assim, a maioria dos anos tinha bons filmes. Pode falar qualquer ano aleatório, digamos 2004. Ou 1976. Gente, isso não é um argumento, caralho, velho. Não é. E que tal 89? Viu só? Maior variedade e maior qualidade. Mas o que tá causando esse problema? Pô, desculpa, velho. Caralho, inacreditável, mano. Problema que está fazendo com que tantos filmes hoje em dia pareçam simplesmente mais do mesmo. Essa é uma crise criativa, causada principalmente pelos empresários, porque eles é que basicamente estão escrevendo os filmes hoje em dia. Linda Obst, a produtora que produziu nada menos do que Interestelar, ela afirma o seguinte: os estúdios pegaram uma fórmula e seguiram com ela. Assim como sempre foi, como sempre foi. Isso é desde o faroeste, pelo amor de Deus. Desde a concepção do cinema que nasceu dentro de uma loja capitalista, de que se alguma coisa tá dando dinheiro, a gente vai fazer isso, cara. Ele citou ali vários filmes que seguem a mesma forma, o Goonies, os outros ali. Caralho, pelo amor de Deus, cara. Qual é essa fórmula? Primeiro, o público precisa ter conhecimento prévio do material que está sendo feito. O que significa isso? Isso quer dizer que boa parte do que está sendo produzido hoje em Hollywood é um reaproveitamento de algum tipo de história ou personagem que já era conhecido. Pode ser um personagem baseado num videogame, em uma animação antiga, uma continuação que ninguém esperava. Gente, tem um monte de filme. Porra, os Goonies é baseado num dos maiores escritores que já pisaram nesse terno de vendagem de livro, cara. Que porra é essa, mano? Calma aí, cara. Conta comigo, não é do Stephen King? Conta comigo? Sim. Porra, Sim, cara. os maiores filmes dele, sim. Que isso, velho? Caralho. No final ele vai falar, não, isso aqui é zoeira, rapaziada. Só pra ver se vocês chegaram no final do vídeo. Alguma história clássica, um brinquedo ou os quadrinhos. Porque o objetivo é explorar... Bom aquele filme de antigamente, baseado na do Conan. Personagens eu gosto daquele filme de antigamente baseado em nada, do Nosferatu. Esse aí também, esse é bom também. Que nós já conhecemos. Raramente algo verdadeiramente novo é introduzido. E quando isso é feito, é com um orçamento muito baixo e, consequentemente, não recebe a mesma atenção. When someone sees a poster, when someone sees an ad and it says Porra, Ice peraí, Age, Paulo. Foi esse ano, velho. Esse ano, um dos filmes que mais bombou foi Oppenheimer. Ou é baseado em algo já existente em um ser humano? Aí não vale também. Cara, muito bizarro, velho. Muito bizarro. Eu sei que... Assim, existe pra mim uma grande crítica válida, que é a questão da Disney. O que ela fez com o cinema nos últimos anos. Mas não é uma questão de qualidade ou não do que está sendo feito ou do que está deixando de ser feito. É uma questão de que tem uma empresa que consegue controlar a maior parte, pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que é fora, a maior parte das salas de cinema. É simples. Tanto que filme brasileiro não consegue passar. Passa 2, 3 dias só pra cumprir lá a cota e é isso. O problema não é a qualidade dos filmes. Pô, tem um monte de filme que nem chega no cinema. Não tem mais essa possibilidade. O streaming, inclusive, se aproveitou muito disso nos últimos anos. Ah, beleza, vocês estão passando tudo de Marvel? Beleza, faz filme aí e traz pra gente. Não distribui pelo cinema, não. E o que deve ter comprado por filme vendo preço de banana é a brincadeira da Netflix nos últimos tempos. sees those characters, they know exactly what it is. There it is. Pre-awareness, the enemy of originality. A segunda regra dessa fórmula é: deve vender fora dos Estados Unidos.
mais especificamente Melhor. China. You're now making movies for 16-year-olds and China. Let's be honest, the box Eu pausa office aí. international. Peraí, pausa aí. Isso não é especificamente dele, mas eu acho bizarro sempre que alguém fala dos Estados Unidos como se fosse a casa dele, ele brasileiro. Tipo, agora tem que vender pra fora. Sim, você é a pessoa de fora, meu abençoado. Você não é um estadunidense. Pelo amor de Deus. Você fala português? Acho que a série só colocou o filme dele na Netflix porque eu não consigo lançar no cinema. Então, na época do irlandês, porra. Como é que ele colocou no cinema? Esse filme que ele colocou agora já foi uma merda pra ele colocar. Foi, Actually, nesse- ficou pouquíssimo. E tanto que ele é da Apple, né? Esse aí. Sim. Uhum. especially in China, is Inclusive, se criou um filão. Olha só que loucura do que o estrago que a Disney fez. Se criou um filão que porra, como é que eu faço pra vender a minha marca? Ah, não tá saindo, vai sair no cinema ou vai vir rápido pra nossa plataforma. Um filme do Scorsese aí que a gente fez. O Netflix fez isso com o irlandês. E a Apple tá fazendo isso também agora com o filme. Conseguiu o patrocinador de lá, tá ligado? Porque, porra, o cara tá... Porque se você pegar o lance, por exemplo, principalmente o lance do filme de herói, cara, é o conteúdo infinito, velho. Pode ir pra sempre. Aqui desgastou porque, pô, o bagulho tem quase 20 anos já. Mas dá pra... Esse suco ainda dá pra tirar um negócio ainda. Ainda mais que eles estão tentando... O irlandês chegou aí pro cinema, eles colocaram nas salas já que precisavam pra poder disputar o Oscar, eu acho. Teve um bagulho Sim, assim. foi isso mesmo. Mesma coisa com o Knives Out 2, no final do ano passado. Tem que passar em alguns cinemas específicos nos Estados Unidos, eu acho, pra poder disputar o cinema, né? Um bagulho assim. Não tenho certeza. Sim, much bigger than the United States. E nisso daqui a culpa é do Biden, mas eu já vou falar sobre isso. E terceira regra deve ser capaz de gerar uma sequência ou franquia. Linda diz que hoje um filme deve ter sequência, história de origem e sequência para história de origem. Basta você ver os casos de Star Wars. Não bastaram os 6 primeiros filmes, agora nós temos sequências, histórias de origem, sequência para a história de origem e cada pequeno... Peraí. Mas aí é o mercado se adaptando, né, cara? Não, mas... Caralho, como assim hoje em dia Star Wars tem sequência? Não... E na mesma inspiração ele fala, não bastaram os 6 primeiros filmes. E nem foi como se tivessem saído 6 filmes de uma vez. Saíram 3 filmes, teve um bom espaço, eles, porra, o pessoal gosta disso aqui, vamos fazer mais. Aí eles fizeram mais 3 filmes. E entre os 3 primeiros, 3 últimos, são tem uma porrada de produto, série animada, os caralho. Tipo, é isso que eu falo, gente, não dá pra você pegar, querer botar o cinema como se fosse um negócio separado do mundo. Não dá, cara. Não dá. Teve uma época que dava pra você... Vamos dizer que teve uma época onde era mais fácil você conseguir salas de cinema. Mas as salas de cinema são um número finito. E tem uma empresa que tá dizendo que conseguiu criar um produto que eu vou sempre encher a sua sala. Porra, quem é que o dono do cinema vai querer passar qual filme, gente? E aí é mais o cara que tá isso, né? vendendo eu vou te entregar a sala. Mas você tem que botar essa quantidade aqui de salas. Sim. E quando eu vou lançar aquele outro filme menor, tem que botar na mesma quantidade, senão você não vai ter o próximo Vingadores. Exatamente. Porra. Não é assim, cara. É uma disputa muito desigual também. Até pro cara do cinema também. Não é um coitado, não é um pobre, mas perto de pra quem ele tá comprando, ele é. Você tá ligado que a gente tá vivendo num mundo que tem uma empresa que tem a possibilidade de dizer: se você não passar esse meu filme, você também não vai passar aquele outro. E aí você tá fudido. Eu posso passar em outro lugar. Você não pode. Sim. Esse é o nível de Snook, pelo amor de Deus, cara. Pô, vai pra lá um pouquinho, vai dar uma passeada, vai. O personagem está sendo transformado no novo produto. O mesmo está acontecendo com a Marvel, mas já aconteceu com Velozes e Furiosos, Harry Potter e até mesmo O Senhor dos Anéis. Mas pra gente ter uma noção mais clara do impacto dessas regras... Aí depois o
O Chico vem, mas é só cinema, ele meteu ali. Mas enfim. Eu selecionei os 1000 filmes com maior bilheteria da história. Sim, deu bastante trabalho, mas eu fiz isso pra gente tentar descobrir. Inacreditável. Esse argumento é bom, vai. Inacreditável. O James qual que é o usou sempre direto, é muito bom. Que Jameson isso que me está tendo bloqueou, inclusive. Quem? O Jameson. Ah, tá. Verdade. nos filmes hoje em dia. Dá uma olhada nessa lista de filmes. Eu Tô destaquei os filmes que foram feitos pensando nessas regras. Veja como a Que quantidade regras? deles aumentou drasticamente nos últimos anos. Isso impacta a variedade do que é produzido. Olha os filmes mais vistos da década de 80 e 90. Esqueceram de Mim, Uma Linda Mulher, Forrest Gump, Uma Babá Quase Perfeita, Um Tira da Pesada, Rain Man. Ou seja, comédia, Ele citou 5 comédias de uma vez. Citou, drama, ele tá ação, pulando pouco. Graças a Deus. romance, variedade. Esses eram os blockbusters da época. E se Não você não eram, está não. familiarizado com o que era blockbuster, era a maior rede de videolocadoras do mundo. E se você é da geração de streamings, talvez você não saiba o que é videolocadora, era um lugar mágico. É a mesma coisa Não que era você um tem lugar hoje. mágico, cara. É a Tinha- mesma coisa que você tem hoje com menos variedade. Porra, tinha 2 sessões com 20 filmes na locadora, porra. Gente, isso é uma das maiores mentiras que existem. Inclusive, eu vivi, olha só, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu saí daqui do Rio e fui morar numa cidade de 20 mil habitantes no Paraná. Obviamente, nessa cidade não existia cinema, por um motivo óbvio. Como é que você vai sustentar um cinema numa cidade de 20 mil habitantes? Talvez tinha até menos. Então, ainda existia, o cinema ainda era, a locadora ainda era muito forte. Mas o que acontecia era o seguinte, sei lá, vai sair Kill Bill, vamos dizer. Era 20 Kill Bill, porra. Era DVD, era uma estante só de Kill Bill, porra. Não era tipo, nossa, cinema... cinema no ar. Aí Cinema tinha lá francês. cinema francês, filme dos anos 20. Não é isso, cara. Só tem os filmes que o pessoal vai alugar, porra. É a mesma lógica, não mudou, velho. Agora a diferença é que não pode, você não precisa esperar 20 pessoas alugarem. Você pode ir lá e dar um clique. E aí você assiste. Não tinha, exatamente, não tinha a sequência do filme iraniano. Entendeu? É que na cidade que eu morava, Jandai, tinha poucas locadoras, tinha, acho que uma ou duas. Tinha, inclusive, olha só. Esse cara conseguia tanto filme porque ele meio que monopolizou a cidade onde as pessoas iam alugar os filmes. E, tipo, era uma porrada. Tipo, igual, filmes iguais, pô. Aí, conforme ia passando o tempo, ele revendia ainda o filme pra alguém, que o pessoal tinha esse filme na locadora, depois de um tempo revendia, porque não precisa ficar com 20 iguais depois de um tempo. Uhum. Ficava só com uns 4, 5, deixava lá, e é isso. Tá ligado? Tipo, porra, cara, não é um lugar mágico, não. A única diferença que tinha é que, pô, tu ia de galera, talvez, sentava lá, É uma olhava, comunidade. ficava gastando tempo. Mas hoje em dia você faz essa mesma coisa pela internet. Tem mais discussões, é muito mais diverso do que apenas aquelas 4, 5 pessoas que você conhecia e conversava sempre com as mesmas pessoas. Isso aqui é nostalgia boba. Porra, pelo amor de Deus. A gente ia todo final de semana para alugar várias fitas para poder passar o final de semana assistindo e devolver apenas na segunda-feira. Eu já tive uma videolocadora, mas eu não queria falar sobre isso. Tá bom. Ela faliu. Obrigado, Netflix. Enfim, a rede de videolocadora Blockbusters tinha a lista dos filmes mais alugados. Chama tecnologia, amigo. E muita gente acha que os filmes mais alugados sempre foram esses filmes de muita ação, muita explosão. Sim, foram. Pior que foram. Porra, pior que foram, mano. Pior que foram. Caralho. Blockbuster não é o termo que eles falaram depois do Spielberg por causa do Barão? Por causa de aluguel de fita? O nome da loja era Blockbuster. Não, mas isso não foi depois? Sim, foi bem depois. A rede foi bem depois. Não. Mas ele tá narrando como se Blockbuster fosse o termo por causa da loja. E efeitos especiais. Entendi. Mas isso não é verdade. Essa é uma história que foi mudando aos poucos, principalmente no decorrer da década de 80 e 90, mas que mudou completamente na década de 2000. Eu sei que deve ter gente falando o seguinte nesse momento: ah, Jurandir, mas isso daí é a lei da oferta e demanda, a gente não pode obrigar as pessoas a assistir coisas mais curtas. As pessoas querem mesmo essas bobagens, é isso que acontece. Mas
Isso não é verdade. Porque quando Isso aí eu concordo. O gosto é moldado, mas vamos ver o que você vai dizer. Eu concordo, Eu olhei pra essa mas eu lista- tenho problema de chamar isso de bobeira e não coisas mais cultas também. É. Enfim, a gente já tá nós já tá nesse barco, né? Que tem, nossa, como o Oppenheimer é muito mais importante do que Velozes e Furiosos. Isso aí, né? É aquela cultura, né? Isso, eu Realmente. resolvi filtrar pra ver quais eram os filmes que tiveram a maior bilheteria na história. E claramente, esses foram os filmes que apareceram no topo. Avatar, Vingadores, Titanic. Mas esses valores não estão atualizados. Então eu fiz um cálculo simples pra gente descobrir quais realmente foram os filmes mais vistos com maior bilheteria na história. E o resultado é completamente diferente. Em primeiro lugar, você tem E o Vento Levou, que, atualizando para os dias de hoje, teve uma bilheteria de Não, 8,8 bilhões. Eu não Peraí, vou peraí. perguntar como esse cálculo foi feito, eu me nego, Peraí. né? Eu só tô aceitando. Pô. O vento levou. Tá bom. Enfim, vai, toque. Tu não vai querer esse Não, cálculo? não. Vai, segue. Do valor do ticket? Bilhões de Não. dólares. Isso é mais do que Titanic e Vingadores Ultimato combinados. Em segundo lugar tá Bambi, de 1942. Não vou entrar também no com assunto quase de como 5 a bilhões. indústria é muito diferente. Só então Quando vem saiu o Titanic, evento levou. Avatar, Não. Branca de Neve e os Sete Quer falar? Fala, vai. Quer falar? Tu tá parando e pausando a fala. Porra, é que muitos desses filmes aí passaram por mais de um ano no cinema. Eles não tinham uma temporada de 3 meses. A gente tem uma produção muito mais industrial hoje em dia do que na época. E já era uma indústria na época. Uhum. Justamente porque a gente tem mais oferta ainda era hoje. os cinemas de empresa, né? Nessa época. Sim. Pô, quantos anos passaram o Titanic no Brasil? Não é nem no Brasil. Foi mais de um ano que passou o Titanic no E cinema. já repassou várias vezes também. Sim, então. Esse cálculo. Anões, a versão de 1937, e que parece que vão desistir de fazer a versão de 2024, que eu espero realmente que desista, porque, por favor, criem histórias originais, parem de ficar refazendo história antiga. E em Pô, peraí. sétimo lugar... Não, calma. Aí eu vou ficar maluco, cara. Por favor, Então, vamos lá. Vai. Vamos lá. Eu já falei isso várias vezes aqui, eu também gostaria que, no meu coração, de que quer ver coisas diferentes, eu também gostaria que fossem feitas histórias diferentes, no sentido de que aparecesse no cinema. Mas esse é um sentimento... Depois de um tempo, você começa a pensar que esse sentimento é um sentimento muito bobo. Porque essas histórias estão sendo feitas, guerreiro. Eu não ia nem chegar aí, tá? Elas estão sendo lançadas ad infinito, uma porrada. É só o que você não procura, porra. Você Eu quer nem ver lá no cheguei aí. cineminha ganhando milhões, fazendo esse tipo de comparação boba. Porque eu ia falar, porra, eles não fazem mais histórias originais como Branca de Neve dos anos 30. Essa história original. Porra, Também é uma sabe? adaptação, porra. É, então. Eu sei lá, velho. Eu realmente não sei qual que é o ponto, porque isso aqui, esse vídeo, ele. Desculpa, até esse momento aqui, é só um vídeo de boomer, gente. Sim. É só um E vídeo eu vou de dizer, boomer. eu acho todos os filmes live action, adaptação da Disney, todos uma merda, mas Sim. a maioria deles são uma adaptação já no original. E tem muito E filme já que a gente na acha que é animação. foda, dos anos 80, que já é a segunda versão da mesma história. Sim. Isso já acontecia. Scarface já é regravação, porra. Já é. Então, tipo, o que matou foi que o que tinha variedade é porque eram várias, vamos dizer, no modo capitalista, eram várias empresas brigando entre elas no momento, há um tempo atrás. Hoje em dia, basicamente, o cinema tinha uma empresa só, pô. Se você quiser dizer, você fala isso aí, pô. Mas enfim. Apenas em sétimo lugar é que vai aparecer Vingadores Ultimato, apenas um pouco à frente de O Exorcista e Tubarão. E quando eu olho para essa lista, eu vejo muito mais variedade. Eu não vejo só filmes com muito efeito especial, filmes de ação. Eu vejo filmes de drama, filmes de romance, de animação, até mesmo filmes de terror entre os 10. O filme de animação já me irrita. É um filme, porra. Me irrita, É um me irrita. filme. É um filme. O Bambi é um drama, porra. É, o Bambi é Não um é um drama, filme de igual o animação. Titanic. Não Sim. é um filme de animação, não é animação. Porra. Mais vistos da história. Mas o que causou essa mudança tão drástica?
entra em cena o então vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. I can't speak to that. Durante a visita do então vice-presidente da China, Xi Jinping, que coincidência, os dois vice-presidentes se tornaram presidentes. Biden e o líder chinês chegaram a um acordo que permitiria 50% mais filmes americanos no mercado chinês. Porém, isso deveria seguir algumas regras. A principal delas é que apenas 20 filmes americanos por ano poderiam entrar na China. Porém, foi criada uma cota extra de mais 14 filmes que poderiam entrar. No entanto, todos eles precisariam estar no formato premium, ou seja, IMAX e 3D. E a partir daí, Hollywood entrou numa corrida desenfreada para produzir filmes em massa que seguissem essas regras. Filmes que ficariam lindos na tela gigantesca de IMAX, filmes com muita explosão, ação e efeitos especiais. Mas qual que seria a consequência disso para a arte? O que isso causaria de efeito na sétima arte, que é o cinema? Bom, Scorsese tem uma opinião muito forte sobre isso. Não, calma aí, o diretor vencedor do Oscar. Calma aí. Scorsese não tá abordando esse assunto na frase que ele vai falar agora. Ele não tá falando do IMAX e nem do 3D. Calma aí. Oscar foi muito criticado após dizer que Marvel não era cinema. It's not cinema, it's something else. Mas para explicar seu ponto de vista, ele escreveu um artigo no New York Times, onde ele disse o Sabe, seguinte: tipo, muitos dos não é elementos disso que que ele tá falando. definem Pelo amor de Deus. New York Times, onde ele disse o seguinte: muitos dos elementos que definem o cinema como eu conheço estão lá nos filmes da Marvel. O que não existe é revelação, mistério ou perigo emocional genuíno. Nada está em risco. As imagens são feitas para satisfazer um conjunto específico de demandas e são projetadas como variações sobre um número finito de temas. São sequências no nome, mas são remakes em espírito, e tudo neles é oficialmente sancionado, porque não pode ser de outra forma. Essa é a natureza das franquias de filmes modernos. Pesquisadas no mercado, testadas pelo público, examinadas, modificadas, reavaliadas e remodificadas até que estejam prontas para o consumo. O que Sim, beleza. Concordo. Você quer dar o contexto? O velho tá certo, é isso. O Scorsese, ele vem de Nova Hollywood, pô. Ele tem um quesito muito específico de por que ele tá falando disso, por que ele enxerga o cinema da forma que ele enxerga. Não é um coach solto que você joga no meio do seu vídeo pra justificar por que a culpa é da China. Caralho! Você dizer porque a China liberou 14 filmes a mais, alterou num estilo específico, alterou completamente a forma de se fazer filme em Hollywood, é loucura. E tem outro nome também, mas eu não vou falar. Tem outro nome também. Ainda mais porque, especialmente o IMAX, qualquer filme fica melhor no IMAX. Qualquer filme fica melhor numa tela maior, que é o IMAX. Com a tela maior, com som melhor. Você não precisa filmar em IMAX pra você passar no IMAX. É loucura, cara. Mas eles, pra ter experiência do IMAX, eles gravam com aquelas câmeras específicas, né? Sim. Então. Mas dá pra filmar em rolo também. Quem fez isso no Oppenheimer. Ele filmou com um rolo de filme. Então não é uma limitação, é só uma câmera diferente. O Scorsese está fazendo é a diferenciação entre entretenimento audiovisual e cinema. Cinema é uma forma de arte, mas nem tudo que você grava é cinema. Algumas coisas são simplesmente entretenimento ou peça. Vai querer entrar na discussão do que é, do que não é cinema? Você tá maluco. Eu tô olhando aqui, eu tenho uns 3 livros aqui, só que a pergunta do livro é o que é cinema. Você acha que eu, no auge da minha burrice, vou me colocar pra discutir com o Scorsese que é cinema? Tá maluco. É isso aí, mano. Você tá certo, Jurandir. É isso mesmo, que ele tava falando. Não era isso, esse é o problema, tem esse problema, né? Não era isso que o velho tava falando, mas... Não, agora é. Pra não entrar em discussão pra não entrar em discussão sobre isso, agora é. Desculpa, Bazinho. De marketing. Quando você assiste um comercial, por exemplo, da Coca-Cola, é um comercial muito bonito, muito bem feito. Alguns poderiam dizer até, nossa, é uma peça de arte, mas não, é uma peça de marketing, porque o objetivo não foi de criar arte. O objetivo foi de simplesmente vender um produto. É isso que Scorsese está falando. E não
Não me entenda mal, Não não tô é. querendo dizer que os filmes da Marvel são Foda-se. horríveis. Existem filmes da Marvel que são muito bons porque a história foi muito bem pensada. Mas agora já se tornou simplesmente uma fábrica de exportação de filmes que está fazendo um filme atrás do outro, repetindo os mesmos temas, as mesmas histórias, as mesmas piadas, sem graça, totalmente previsível. Então, se tornou apenas uma peça de marketing, é uma fabricação que surge primeiro na cabeça dos empresários, que depois vão contratar escritores para escreverem essas ideias. We had a really hard Eu vou além, tá? Hum. Uma peça publicitária não pode ser arte? Pode. Então tudo bem, time getting that film made. entendi. Eu não sabia se era pra responder irônico ou não. Eu pensei que o Scorsese fazia pelo amor à arte. Ele faz. Which seems insane today. Saw emails back and forth. Literally. Vou te fazer uma within pergunta, tá? Uma cadeira pode ser arte? Pode. Tá bom. Uma banana presa com uma fita crepe pode ser arte? Aí já vai. É o Além Arte, é o Arte 2, né? Contemporâneo é Arte 2. Does he realize, meaning me, does he realize we sell Joker pajamas at Target? Cadeira, não sei, mas aquela sentada? Aí, verdade. Verdade. Cara, mas assim, entrar nessa discussão, inclusive que o próprio Scorsese tangencialmente está entrando, é um campo, pra mim, superado, sinceramente. Eu acho que ele tem os pontos dele, inclusive, eu não concordo com tudo que o Scorsese fala lá, mas é como, assim, se você olhar no lado fatalista, é como o jogo é. E, porra, eu tô vendo as maiores bilheterias, uma fórmula dando muito certo, que foi sim criado pra dar certo, teve o dinheiro certo, teve as pessoas certas fazendo. E, inclusive, pensando por esse lado de produto, eles, porra, pegaram atores que não eram tão conhecidos, também que ajuda você tirando o Robert Downey Jr., né? Tirar um pouco de uma imagem do ator ser muito mais importante do que a sua marca em si. Mas, pô, você tá falando de uma marca que já era muito conhecida também, muito estabelecida também, né? Que era os extras da Marvel, né? Então, Reino da Ruína é arte, claro. Assim, cara, sinceramente, definir o que é arte é uma loucura, mano. Loucura. Você pode entrar numa discussão que a gente faz aqui, se as coisas funcionam, se é bem feito, se é mal feito, mas se é arte ou se não é, eu acho que é uma discussão muito superada. Muito superada. Eu tenho muito problema quando a arte vira uma questão qualitativa. Então, porque a arte vira também... Você dizer que algo é arte ou não, também vira uma questão mercadológica. Sim. O que é bom, o que eu considero bom é arte. O que eu considero menor, aí não. Aí é só entretenimento. Pois é. Critérios artísticos em que sentido? Tá falando de técnica? Técnica tem, né? Ela não define se... É que são coisas assim que compõem... É que assim, eu acho que a arte, se você for entrar no sistema muito aberto, é mais o lance da intencionalidade, né? Do que se tá feito certo, se tá feito errado. Mas se você quiser discutir num sentido de que aquela mão tá bem feita, aquela mão tá feia, isso dá pra discutir, eu acho sempre. Sim. Se foi um artista que fez arte. Até acredito que não é. Entrou esses dias, o Twitter é maravilhoso, né? Tem momentos maravilhosos. Eu já até comentei aqui na live do cara comparando, falando que o quadro... o Hitler era horrível, mas os quadros dele eram bons. E aí os quadros dele eram uma merda. Mas por que os quadros dele eram uma merda? Porque ele se propunha na sua arte a fazer arte real. E não tinha as técnicas suficientes para que a arte dele parecesse real. Parecia qualquer outra coisa, mesmo uma arte naturalista real. Entendeu? Tem também a sua intencionalidade. Eu quero fazer um desenho super realista. E aí eu faço e tá tudo torto. Não parece muito realista, parece tudo torto. Aí, enfim, no que você se propôs não ficou bom.
And so Is that true? it's very Yeah. what you're saying. Where doesn't the movies come first, the pajamas come second? Like, are the pajamas dictating the movies? No. E a situação parece que não vai melhorar, porque um dos tipos de filme que parece que agora vai virar moda são os filmes baseados em brinquedo. E depois que a Barbie fez tanto sucesso, a Mattel prometeu fazer 45 filmes baseados loucura. nos seus personagens. Filme baseado na Polly, no Barney e até mesmo no jogo Uno. Como assim? Isso é uma bobagem. Isso aqui é outra bobagem. Porque o lance não é da onde tá partindo, é o que tá sendo falado. Isso é outra bobagem. Pô, eu tenho produto, eu tenho uma empresa, quero vender mais meu produto e posso fazer um filme. Pode. Porra, tá ligado? Não, o cara tem que arriscar. O Jorginho chega lá com o roteiro dele. Cara, assim, enfim, né? Nossa, falando de capitalista. É um purismo. Mas e é um bagulho muito caro, gente. Muito caro. Não é um bagulho de. Não é aquele filme de $18 mil que o cara tá fazendo. A brincadeira desses caras aqui são os filmes de 200 milhões, 300 milhões. Sabe? Sim. Uma discussão que estava em voga bastante na academia mesmo era um pessoal neoformalista / neo-academicista propondo uma retomada da valoração técnica. E o principal argumento era baseado no fato da arte contemporânea ter virado mercado especulativo de ativos financeiros. Porra, bobagem do caralho. Bobagem do caralho. Teve uma galera. Inclusive é perigoso isso aí, porque teve uma galera que, com esses papos aí de ficar voltando para as artes mais puras, isso aí já deu merda e não foi uma vez só, não, tá? Não foi uma nem duas. Ah, não, vamos fazer. Isso aqui que é arte boa, isso aqui que é o bom, tá ligado? Tem uma discussão. É a arte boa e a arte degenerada. Isso aí é. E eu não tô falando nem do Elemento 39, tá? Tô falando de muito antes. Muito antes. Isso aconteceu várias vezes na história. E inclusive hoje tem uma discussão de querendo. O nosso amigo Brasil Paralelo adora fazer esse bagulho aí, da arte boa, do que é bom, de como é que é. Eu falo pra vocês quais os filmes que vocês têm que assistir. Esse é um papo extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Mas quem sou eu pra dizer? Eu sou apenas um camponês com boné. Assim vão fazer um filme baseado no jogo Uno. E o triste disso é que esses filmes vão captar milhões de dólares que poderiam estar indo para histórias... Não estariam, esse que é o ponto. É o dinheiro hipotético. Não estariam. É não muita estariam. viagem, cara. Porra. Você quer investir nesse filme aqui com Uno? Aí, se não existe esse filme com Uno, a pessoa não vai investir no outro filme. Ela só não vai investir. Não vai, não é tipo... Eu sou a Mattel. Eu quero vender meu produto. Eu tenho... Pro meu produto vender mais, eu vou te dar 50 milhões. Ah, mas eu tenho outro filme aqui. Você quer pagar, dona Mattel? Coloca aqui pra mim esses 50 milhões aqui no meu filme. Porra, não existe. Você tá ligado? Sabe? Depois que você já tá no mundo corporativo por um tempo, porra, isso não existe, cara. Sabe? Essa possibilidade não existe. Não existe isso. Esse dinheiro especulativo. O que ia acontecer é, sei lá, aqui no Brasil tem tem os editais, que você pode pegar a sua história. E mesmo assim, você tem que seguir o teu edital, de certa forma. Sabe? Não é tipo, qualquer história. Você tem que seguir e fazer. Quando eu fiz o curso de roteiro, há um tempo atrás, tinha teve uma parte do curso que era voltada para isso. Para você poder fazer o pitching certo, para você ir atrás. Quais são os editais que sempre tem, blá, 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 todas essas coisas, entendeu? Então você faz escrevendo pensando nisso. Tanto que quando eu fui fazer, ou tinha o projeto final você fazia uma primeira ideia do que você ia fazer, do que você gostaria de fazer no seu roteiro, e depois você fazia o projeto final. Já lá, o cara já me disse, pô, cara, essa ideia aqui é legal, mas eu dificilmente isso passaria no edital, porque tem várias coisas que podem acontecer, enfim, tá ligado? Então, tipo, não existe esse negócio de, nossa, eu pensei nisso aqui. Porra. Essa liberdade infinita não é. Não existe isso. Essa liberdade toda de você pode fazer. Então, sabe, tem que. Você. Quando você vai escrever, você tá criando um produto para outra pessoa usar para ganhar mais dinheiro. Então você já vai meio direcionado. Tipo, quadrinista, por exemplo, antigamente, queria vender para determinada revista. Ele não vai chegar com qualquer história e vai chegar naquela revista e falar, nossa, aqui, dona, sei lá.
Dona Shonen Jump. pra ficar Dona no Shonen nosso- Jump, olha aqui, ó. Tá aqui, esse aqui. Aí não tem nada a ver. Sabe? Sempre foi assim, cara. Lógica de mercado. Isso aqui é. Pô, o cara tá. Pô, muito legal. Eu gostaria que o mundo fosse desse jeito, mas não é, cara. Não é. Não é. Nunca foi. Ainda mais dentro do mundo que ele tá falando, que ele tá se propondo, né? Não é nenhum mundo diferente. É esse mesmo mundo aqui que a gente vive. Muito melhores, de escritores de verdade E a empresa escolhe se financia ou não dependendo do projeto? Sim. Claro. que estão todos os dias tentando A falar. É que eu gosto Vai muito voltar. desse argumento aqui, que ele vai fazer agora, Hum. que a gente cortou no meio. De, Voltar. porra, e se em vez de a gente investir nesse filme do Uno, a gente investisse num filme muito bom? Que não existe, nunca foi concebido, ninguém sabe. Não. É só muito bom. E o O filme filme do hipotético, Uno todo filme hipotético é não bom, né? necessariamente é ruim também. É, e o filme do 1 também não existe também, né? É foda É. isso. E, inclusive, você fazer um tweet falando vamos fazer 45 novos filmes, não significa que eles vão fazer 45 novos filmes. É a Também. vontade, né? É a vontade. Até porque isso é especulação, pra ter. Enfim. É sobre Enfim. alavancação. É. Mas enfim, né? Parece que não vai melhorar, porque um dos tipos de filme que parece que agora vai virar moda são os filmes baseados em brinquedo. E depois que a Barbie fez tanto sucesso, a Mattel prometeu fazer 45 filmes baseados nos seus personagens. Filme baseado na Polly, no Barney e até mesmo no jogo Uno. Como assim vão fazer um filme baseado no jogo Uno? E o triste disso é que esses filmes vão captar milhões de dólares que poderiam estar indo para histórias muito melhores de escritores de verdade que estão todos os dias tentando construir uma história autêntica e verdadeira. E aí, pausei. Mas os empresários Que aí vira também essa coisa de um escritor de verdade. O cara não é menos roteirista porque ele escreveu o filme do Uno. Pelo amor de Deus. É, Mesmo que ele tenha escrito um filme jogando ruim. tá jogando a culpa no. Ai, enfim. Sabe? Porque vira aquela coisa de, ele se vendeu. E... Pelo amor de Deus. eles estão simplesmente querendo minimizar os riscos e a criatividade para poderem Sim, chama maximizar indústria os o nome lucros. disso E por isso que os roteiristas estavam em greve, existe um debate tão grande nos Estados Unidos sobre quem vai escrever os filmes do futuro. Porque se para você fazer um filme, a única coisa que você precisa é seguir uma... Não era isso que a discussão Não, de também não. roteirista. Não era Não. isso. Não. Não É era uma questão sobre isso. trabalhista muito É, relevante. não era sobre isso. Não era se ia fazer filme de boneco ou não. É. Aí é foda. Aí. Essa que é a pica, tá ligado? Porque. Eu acho até que o vídeo tem muita boa vontade. Tipo, ele gostaria que o mundo não é desse jeito merda que a gente vive no entretenimento. Tem até muita boa vontade. Mas os argumentos não se valem na Não se realidade. sustentam. Ele começou pelo lance dos residuais, né? Mas isso aí, gente, isso aí é muito fácil de achar informação de como funciona isso aí. O PH tem vários vídeos sobre Tem um isso vídeo aí. muito bom, mano. Resume exatamente o que os caras querem, o que eles não querem. Isso aí é de boa. E o que eles conseguiram também tem depois. Muito bom. uma sequência de regras, se é uma fórmula matemática que eles criaram, é óbvio que o chat GPT pode seguir essa fórmula. E se o personagem da história não tem alma... Não, mas aí já é desconhecimento... Aí já é um desconhecimento muito grande. Inclusive... De roteiro. Também. De roteiro, enfim. E de como o chat GPT funciona. E eu já falou várias vezes sobre isso aqui. Eu entendo as pessoas terem esse medo todo. E eu concordo também que, beleza, o ChatGPT pode fazer várias coisas, mas eu não gostaria, se eu escrever o roteiro, eu gostaria de ter sido, pelo menos, ou receber alguma coisa, ou pelo menos ter sido consultado para que o meu roteiro estivesse dentro daquela base. Mas aí é uma outra discussão, tá ligado? Uma outra discussão. Inclusive, uma outra coisa que acontece com o roteiro, que ele não falou, é que se você procurar materiais sobre roteiro, vai ter lá o método Pixar de fazer. E é um jeito de ensinando você a escrever daquela forma, como se fosse uma coisa boa. De uma forma formulaica. Porque é uma forma que funciona, que dá dinheiro. Olha só que loucura. Então, as coisas não são tão simples, tá ligado? Eu tô querendo dizer isso, as coisas não são tão simples. Por que é que o escritor precisa ter? Esse não é um debate que vai acabar tão cedo, mas ainda existe esperança. Existem bons filmes que estão sendo produzidos. Infelizmente, eles não estão ficando em exibição nos cinemas.
a maioria deles vai direto para o streaming. Isso faz com que o público precise procurar e escavar um pouco mais para conseguir encontrar essas pérolas. É claro que no final das contas, um filme também precisa... Não é verdade também, cara. Pô, os filmes que o pessoal mais assiste no streaming fazem maior buzz, todo mundo assiste. Não é verdade. Eu tenho medo disso, gente, como pesquisadora mesmo. Porque, assim, o que eu vejo, infelizmente, é um futuro com propriedade intelectual de dados super rígida. E quem vai se foder com isso é a pesquisa. Sim. Sim, Mas que é o lado mais fraco. Mas, assim, hoje em dia, já é meio merda pra quem pesquisa. Porque já tem aquele site lá que você tem que pagar uma fortuna por cada pesquisa que você quer, né? E agora, se você pensar por esse lado que você tá pensando, tipo, de querer pesquisar, se tivesse um lugar só, uma base gigante que tivesse toda a informação, seria mais fácil pra você, tá ligado? Mas é importante pra quem... Esse lugar não é o ChatGPT. Não, seria um lugar especializado. Poderia até ser uma IA, mas uma IA voltada pra isso, com regras específicas pra fazer isso. Mas aí, enfim, cara, putz. Entreter. E por isso que é um grande desafio para o escritor conseguir criar algo que tenha camadas de significado, mas que ainda assim seja divertido. Eu gosto muito de uma das... O difícil não é escrever... já tem um ponto. O difícil não é escrever o roteiro, meu amigo Jandy. O difícil é vender ele. Esse que é o difícil. Isso aí que você tá falando é um mundo muito hipotético, cara. Sim. Porra, escrever o roteiro, você vai lá e senta e escreve. Você pode ter feito o melhor roteiro do mundo, mas, porra, pra vender essa porra é muito difícil, cara. Por quê? Porque tem uma lógica de eu quero vender. As grandes empresas têm grandes marcas que estão se alimentando com aquelas grandes marcas. E você não vai ter espaço. A verdade é essa. Tá ligado? Não, então, essa questão da pesquisa vai ser muito discutido ainda. Eu não sei como é que vai ficar, mas vai ser muito discutido. Porque meio que a internet, ela nasceu meio que um pouco por isso, né? Tipo assim, um dos grandes motes da internet era esse, né? Compartilhar o conhecimento. E aí pensando nos pesquisadores de verdade. E realmente ela funcionou para isso, para conectar as pessoas, né? Para fazer as coisas funcionarem com mais velocidade. Mas vai ter essa questão aí de você fazer e ter o reconhecimento que você fez, né? Não sei como é que isso vai ser resolvido, mas eu digo muito isso no trabalho quando uma coisa é muito complexa eu vou deixar as pessoas que ganham 6 dígitos conversarem sobre isso. Não é o meu caso. Peraí, só um... Eu adorei o nosso querido Carlinhos Pelado dando com convicção uma afirmação de alguém que não entende, que vai nas fontes dos livros. Os livros, eles têm uma defasagem gigantesca. Qualquer livro tem uma defasagem de anos. Você tá fazendo pesquisa de pontas, não dá pra esperar o livro sair. Então, a questão do livro é uma parada já... quando você pensa em mundo acadêmico, né? Sim, livro é um negócio muito pra frente. O bagulho é paper, escreveu uma porrada. Pra ficar bonito no nome do professor, pra o lápis dele ficar lá gigante. Ele coloca o nomezinho dele sempre como... Claro, ou o escritor principal, qual autor. Mas enfim, isso é Brasil. As regras de escrita que o grande Humberto Eco dizia seguir, que era a de fazer diversas camadas diferentes de complexidade. Ele dizia que, nas suas obras, ele gostava de fazer algo que qualquer pessoa pudesse entender, pessoa sem nenhuma referência daquilo que ele estava falando. Peraí, eu perdi. Mas ele significado, mas que ainda assim pérolas. É claro que no final das contas um filme também precisa entreter, e por isso que é um grande desafio para o escritor conseguir criar algo que tenha camadas de significado, mas que ainda assim seja divertido. Eu gosto muito de uma das regras de escrita que o grande Humberto Eco dizia seguir, que era a de fazer diversas... O cineasta Humberto Eco. Literatura, porra. O grande roteirista Humberto Eco. Ele escreveu o roteiro dos livros dele, né?
Não mentiu. Camadas diferentes de complexidade. Ele dizia que, nas suas obras, ele gostava de fazer algo que qualquer pessoa pudesse entender, pessoa sem nenhuma referência daquilo que ele estava falando. Mas ele deixava pérolas, tesouros ali, que apenas especialistas, pessoas com uma cultura muito grande, conseguiriam colher. E para essas pessoas, a experiência... Isso aqui é uma mistura muito doida, velho. Porque fala tanto de roteiro, não pensa em cinematografia, enfim. Não. É só um conteúdo, não tem forma. Nada tem forma. Não parece um coach do Humberto Eco também, esse bagulho de que só quem tiver uma cultura elevada. Não é. Não parece. Vou botar esse asterisco aqui. Não é. Seria muito mais profunda. Então nós precisamos cada vez mais de roteiristas que consigam fazer o equilíbrio dessas coisas, que consigam fazer ideias... Gente, desculpa, tá? Vou falar uma coisa aqui, talvez seja uma novidade pra você, tá? O roteiro é uma parada que tu vende, tu nem sabe o quanto vai ser aproveitado. Depois. E muitas vezes o roteirista está no local de filmagem para poder reescrever diversos diálogos. Porque quem manda nessa porra é o diretor. Tem muitas aspas, né? Mas quem manda é o diretor, é a visão dele da parada. Não é a visão do roteirista. Se o roteirista quiser que tenha uma obra, uma visão dele, ele escreve um livro. Não faz um filme. Tem uma junção de todas essas coisas. Não tá faltando bons roteiristas, não tá faltando roteirista com ideias. Com ideias, né? É outra questão. Tá faltando a plata. Profundas, personagens complexos, histórias interessantes, mas que conseguem agradar a todo mundo. Pessoas como Martin Scorsese ou como... Quem agrada todo mundo não agrada ninguém. Essa é a maior mentira que tem. São dois diretores, cara. Tirando que o Nolan também é roteirista, né? Mas Scorsese nem roteirista mas beleza. Oppenheimer pode ser um divisor de águas, porque é um filme que chegou à marca de 1 bilhão falando sobre ciência, sobre física nuclear, falando sobre Oppenheimer. É uma biografia... Não. Ele é um... Oppenheimer é um drama. Ele não é um tratado de ciência. Calma aí. É um drama de guerra, inclusive. E tem o nome do Christopher Nolan, cara. Não é o Zezinho novo que acabou de fazer filme, cara. Pô, peraí, gente. É uma pessoa consagrada na parada, com um caminhão de porra, de publicidade, cara. Poxa, cara, que isso, mano? Cara, não é burro, é fora da realidade, sabe? É fora da realidade, sim. É no campo do ideal. É um vídeo. Não é por isso. É por isso que você parou de ir para o cinema? Não é porque nenhum desses fatos é o verdadeiro. Não é por isso. E ele conseguiu atingir essa marca. Então, não é uma questão de... Assim, parte de mim quer concordar com ele pra ser snob, tá ligado? É uma coisa que eu nunca vou largar. Mesmo sendo burro. Mas ser snob é maneiro. Mesmo você não sabendo o que você tá falando. Mas não é, cara. Não é verdade. Será que o público está interessado? O público está interessado. Ele está interessado em boas histórias. O que importa é a história ser bem contada. E isso me dá um pouco mais de esperança. Mentira. E já entrou. O que é uma história boa? O que é bem contado? Quem define o que é bom, o que é ruim? Pô, você tá falando, nossa, é muito ruim ter sempre o mesmo produto. Mas aí eu coloco um outro produto. Só não é um produto que eu gosto. Se esse produto fosse que eu gostasse, tava tudo bem. Não deixa de ser isso, porra. O que importa é a história ser bem contada. E isso me dá um pouco mais de esperança com relação ao futuro do cinema. E você? Quais são os filmes que você viu recentemente que não seguem essas regras que Hollywood estabeleceu para os seus filmes? Ou seja... Que Hollywood, velho? Hollywood, a entidade não é entidade, cara. Ai, pelo amor de... E não tem uma história, um personagem que já eram previamente conhecidos, que não foi feito para agradar o público chinês e que não tem nenhuma pretensão de fazer sequência ou de ter uma história de origem, que é uma história única, completa.
E esse comentário do público chinês, você sabe que é puro orientalismo, né? Puro. Puro orientalismo. Completo. Tem uma porra de uns filmes feitos pros americanos. Tá tudo bem. E foda-se, né? Americano tem dinheiro. Toda a indústria de música, de cinema, tudo pensando no público americano. Aí tá de boa, né? Sim. Aí quando é o chinês, não. O chinês aí não pode. Não pode. Tem até uma questão que é interessante falando nisso. O mercado, principalmente de música, tinha aquela coisa que você só fazia sucesso quando você fazia sucesso nos Estados Unidos, porque era uma galera que tinha dinheiro. Olha só que loucura, quem é agora que tem um público de mais de 1 bilhão de pessoas e tem muito dinheiro? Olha só. Só que ele tem regras mais específicas para poder você conhecer, poder ter a chance de alcançar esse público. Pô, bobagem, cara, bobagem. E de novo. Adoro o capitalismo, mas só quando é o capitalismo pros americanos, né? Sim. Eu repito, já disse. Cara, você não é estadunidense, você não precisa defender a indústria cultural americana com essas unhas e dentes contra a indústria cultural chinesa. Você é brasileiro, cara. Por favor. Sabe por que só entra 20 filmes americanos na China? Porque eles protegem a própria indústria cultural. E sabe por que não tem mais filme brasileiro aqui? Porque a gente decidiu abrir pro livre mercado. Abrir o livre mercado. Quem dera fosse só isso. Não foi por causa da China que a gente não tem filme brasileiro. Independente. É que o filme brasileiro era ruim, pô. Era ruim. É verdade. Aí, pô, era muito ruim, era melhor ver o filme americano, né? Verdade. Completa em si só. Você assistiu algum desses que foi lançado, sei lá, nos últimos 3 anos? Recomenda aí. Quem sabe eu faço um vídeo sobre ele. Não se esquece de se inscrever Manda a nesse listinha que tu viu, só do que tu viu sendo pra ele aí. canal, não. deixar o seu like. Um forte abraço e arrivederci. Arrivederci. Tá aí o vídeo do nosso amigo, cara. Pô. Um dos vídeos já feitos, né? De fato, né? Esse é o tipo de vídeo que me incomoda mais do que os vídeos mais burros, tipo Flow Otaku. Porque ele tem mais potencial de desinformar. Ele tem um público bem cativo já. Uhum. Pra esse tipo de vídeo aqui. Aqui, ó. Nasci em 84, era Rato de Locadora. Inclusive, ele faz uma parada que ele foi gênio aqui. Ele já ganhou muita gente. Ele começa a passar um monte de anos diferentes com um monte de filme. Aqui ele já ganhou 70% do público. Tudo que ele falou depois, o pessoal só concordou. Gênio. Mas não é porque eu sou chato. Eu sou burro, eu não vi aqueles filmes, então pra mim não importa. Mas a Marvel tá em